Eu quero te convidar a estar refletindo comigo no livro de Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Refletiremos nesse dia a respeito do tema a fome e a sede da humanidade sob a perspectiva de Deus. Bem, queridos, segundo dados do IBGE, de acordo com o site agencianoticias.ibge.gov.br, a insegurança alimentar grave esteve presente no lar de 10,3 milhões de pessoas, ao menos em alguns momentos entre 2017 e 2018. Dos 68,9 milhões de domicílios no país, 36,7 estavam com algum nível de insegurança alimentar, atingindo ao todo 84,9 milhões de pessoas. É o que retrata a pesquisa de orçamentos familiares, feita nos anos de 2017 e 2018. Em relação à insegurança alimentar, os domicílios, eles podem ser classificados em três níveis: leve, moderado e grave. Um domicílio, ele é classificado com insegurança leve quando aparece preocupação com acesso aos alimentos no futuro e a qualidade da alimentação já está comprometida. Nesse contexto, os moradores já assumem estratégias para manter uma quantidade mínima de alimentos disponíveis, trocar um alimento por outro, ou aquele que esteja mais barato, por exemplo. No nível de insegurança moderada, os moradores já têm uma quantidade restrita de alimentos. A insegurança grave, por sua vez, aparece quando os moradores passaram por privações severas no consumo de alimentos e podendo chegar à fome. Essas informações nos levam a refletir que o contexto em que vivia o profeta Amós era muito parecido com o nosso, pois a primeira coisa que acontece com o profeta é receber uma visão na qual enxergava frutos. Logo em seguida, o Senhor lhe questiona o que estava vendo, e o profeta menciona que via frutos. Nesse exato momento, o Senhor afirma que havia chegado o fim para o povo de Israel. Aquele momento seria marcado por uma mudança drástica. A alegria seria convertida em tristeza. Qual a razão para isso? Os motivos eram os mesmos dos nossos dias. Havia uma ganância desenfreada, ao passo em que a miséria assolava milhares. A preocupação era apenas com a balança comercial, com os lucros auferidos, assim como hoje. Naquele tempo, tentavam comprar as pessoas por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Era oportuno a negociação para muitos do resto, ou seja, do refogo. Esse cenário de injustiça, ele leva o Senhor a fazer questionamentos. E se nós observarmos esse mesmo livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 8, nós vamos perceber o Senhor Deus fazendo pelo menos duas perguntas. E ele enfatiza esses questionamentos dizendo o seguinte: por causa disso não estremecerá a terra? E não se enlutará todo aquele que nela habita? Faltava empatia com o sofrimento alheio. O mesmo Senhor que no passado usou José no Egito para que pudesse administrar os alimentos nos 7 anos de fartura e 7 anos de fome, agora fala de um novo período de fome, mas não da fome do alimento perecível, mas sim de alimentos espirituais. E por que razão? Possivelmente nosso questionamento seja o mesmo do passado. Na ocasião em que os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo
vão trazer à tona, diante de Jesus, seus argumentos. E o evangelista João conosco colabora, através do capítulo 6, versículos 31 a 35, falando para mim, para você nesse dia, quais foram os argumentos dos nossos antepassados. E a palavra de Deus nos diz que os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe, contudo, Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, diante de um contexto em que muitos ainda vivem uma desnutrição espiritual, é oportuno que nós possamos levar esse alimento que ainda é escasso para muitos, para que outras pessoas possam provar desse alimento que nutre a alma, e que com certeza ao nutrir essa alma pode trazer novas perspectivas. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos compartilhar desse alimento, que nós possamos compartilhar com as muitas almas que ainda estão desnutridas. E pelo fato de estarem desnutridas, essas almas têm sido amargas. Essas pessoas que ainda vivem essa desnutrição ainda não conhecem o bem-estar que esse alimento pode causar-lhes. Nesse sentido, eu e você, nós podemos levar esse alimento para mudar a vida de muitas almas, de muitas pessoas, as quais estão prestes a conhecer o fim. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.